meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de direitos humanos e participação social. Banca CESP DPU 2010. Julgue o item abaixo. Segundo determinação das Nações Unidas acerca do uso da força, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal nos termos da legislação nacional. Item correto. A atuação estatal deve ser autorizada nos estritos limites legais, principalmente quando se trata de atos que atentam contra a vida das pessoas. Banca CESP DPU 2010. Julgue o item abaixo. Os direitos humanos são indivisíveis, como expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual englobou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, e de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais. Banca CESP DPU 2010. Com relação à proteção internacional dos direitos humanos, julgue o item a seguir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma enunciação dos principais direitos humanos. A força normativa da DUDH decorre da importância dos direitos tratados, pois o documento não prevê nenhum instrumento ou órgão próprio para tornar compulsória sua aplicação. Banca CESP 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que, segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Item errado. Há distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos humanos são os direitos universalmente aceitos na ordem internacional. Direitos fundamentais são direitos positivados na ordem interna de determinado Estado. Banca CESP 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Item errado. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Logo, não é taxativo e sim exemplificativo. Banca CESP 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988, é fundamento dos direitos humanos. Item correto.
A base dos direitos humanos previstos internacionalmente é a dignidade, que é inerente a todas as pessoas. Logo, a dignidade deve ser assegurada a todas as pessoas. Bancasesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que, em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Item errado. A teoria justnaturalista fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior universal, imutável e inderrogável. Mas isso não significa que os direitos humanos devem permanecer estagnados, como propõe a questão em tela, mas sim que não podem sofrer retrocessos. Bancasesp 2017. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, o DUDH pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. Item errado. Os direitos humanos não são absolutos. Logo, o direito de propriedade não é um direito humano absoluto. Bancasesp 2017. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Na DUDH, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata sobre os direitos civis e políticos, primeira geração, nos artigos 3 ao 21, e mais, em seus artigos 22 ao 27, os direitos econômicos, sociais e culturais, segunda geração. Bancasesp 2017. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos são: letra A, revogáveis; letra B, absolutos; letra C, renunciáveis; letra D, imprescritíveis; letra E, individuais. A alternativa correta é a letra D. Direitos humanos são imprescritíveis, ou seja, não se perdem com o passar do tempo. Observação: os direitos humanos possuem outras características. São irrevogáveis, relativos, irrenunciáveis e pertencentes a todas as pessoas. Bancasesp 2016. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta força jurídica vinculante, entretanto, consagra a ideia de que, para ser titular de direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado-membro da ONU. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos universalizou a proteção ao ser humano. Conclusão: os direitos devem ser reconhecidos a todos os seres humanos, sem qualquer tipo de condicionante ou discriminação. Bancasesp 2016. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não prevê expressamente instrumentos ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz mecanismos específicos de execução de suas regras. Bancasesp DPE 2012. Julgue o item abaixo. A mudança de nacionalidade é direito assegurado pela Declaração Universal de Direitos Humanos.
Item correto. Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 15, inciso 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Bancasesp, 2007. Acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem, julgue o item a seguir. Possui natureza jurídica de ato de organização internacional e, como tal, é fonte não codificada de direito internacional público. Item correto. Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada como um tratado. Para a Bancasesp, a DUDH foi aprovada sob a forma de resolução. Logo, é um ato praticado por uma organização internacional, no caso a ONU, por intermédio da Assembleia Geral. Observação: a declaração é considerada fonte de direito internacional público. Na atualidade, a maioria dos princípios contidos neste documento são obrigatórios para os Estados, na medida em que são parte integrante do atual costume internacional. Bancasesp, 2007. Acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem, julgue o item a seguir. A DUDH constitui declaração de princípios que, apesar de serem respeitados pela comunidade internacional, não integram o ordenamento jurídico brasileiro. Item errado. Para a Bancasesp, todos os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem estão positivados em nosso texto constitucional e, por isso, integram nosso ordenamento jurídico. Observação: a questão afirma que os princípios que a DUDH defende não integram o ordenamento jurídico brasileiro, o que está errado. Quer conhecer o nosso curso de elite para a área policial? Acesse a descrição desse vídeo e comece!